eu criei um algoritmo no Grasshopper que gera um modelo 3D de um guarda-roupa a partir de um ponto no rinoceros. No último vídeo eu mostrei o primeiro algoritmo que eu criei voltado para marcenaria, para gerar um modelo paramétrico de um armário de cozinha, e eu dei continuidade a esse trabalho. Dessa vez eu fiz um guarda-roupa paramétrico, e é um processo bem parecido com um armário de cozinha na verdade, porém eu fiz algumas modificações para deixar esse algoritmo um pouco mais simples e também flexível. Estou aqui já com o rinoceros e o Grasshopper abertos. Aqui eu simulei no rinoceros só uma alvenaria, uma parede, como se fosse um espaço para colocar um armário aqui. Eu vou usar o comando linha só para saber essa medida aqui. 2,5 metros. Então vamos lá, eu vou criar um ponto. Vou colocar ele, por exemplo, aqui. E já vou referenciar ele direto aqui no Grasshopper. Então aqui a gente já tem uma prévia do armário, a caixa do armário e a parte interna também já com os materiais aplicados. Um tom amadeirado aqui na parte interna e um branco na parte externa. E aqui eu já tenho logo os primeiros parâmetros para começar a editar esse guarda-roupa. Bom, aqui a gente tem o comprimento, a gente sabe que é 2,5. E a altura desse guarda-roupa eu vou definir aqui. A altura eu vou deixar com 2,30 metros. Eu vou cortar essa parede para a gente conseguir visualizar melhor nesse ângulo aqui. Acho que vai ficar melhor. Tá. Vou editar a profundidade da caixa e a profundidade interna também. A profundidade da caixa eu vou deixar, por exemplo, com 60 e a profundidade interna pode ser com 55. Eu vou encostar esse armário lá atrás na parede, eu vou pegar o ponto que eu referenciei e vou mover ele um pouquinho para trás. Agora o armário já está encostado na parede. E agora eu vou fazer a configuração dessa parte interna. Então aqui a gente tem a caixa do armário, eu vou desenhar aqui em vermelho as divisões que a gente vai fazer na parte interna desse armário, que vai ser aqui e uma outra divisão aqui. E aí, por questão de nomenclatura mesmo, eu estou chamando essa parte aqui de baixo de base, eu tenho um meio e eu tenho também o topo. E aí dentro dessas divisões que eu fiz de topo, meio e base, eu posso criar outras subdivisões, tanto na horizontal quanto na vertical também. Vai funcionar dessa forma então. Eu tenho a caixa do armário, eu consigo criar divisões de base para o meio e para o topo. E dentro dessas divisões eu crio subdivisões para criar prateleiras, gaveteiros e tudo mais. Bom, vamos ver isso aqui na prática, como que funciona. Começando pela base, eu vou definir essa primeira altura aqui, que vai do piso até o topo dessa prateleira aqui. Então aqui, a altura da base, eu vou colocar ela 70 centímetros, e aí do piso, em relação ao piso, ela vai ficar 74 de altura, porque a gente pode também alterar essas espessuras aqui. Eu vou deixar essa base com 5 centímetros, por exemplo. Eu vou colocar aqui o topo também, com mais 4 centímetros já tá. E as laterais eu também consigo fazer o ajuste dessas espessuras. Aqui está com 2, poderia ser 3 ou 4, eu vou deixar com 2. Tá, então agora a altura da minha base já está definida, 77 centímetros do piso. Agora eu vou definir essa outra altura aqui, que é do piso até o topo. Aqui ele está 40 centímetros, aqui na verdade ele está mostrando pra gente nesse slider aqui, esse valor é a distância dele em relação à base, mas eu tenho aqui também a altura em relação ao piso, tá? Aqui está a 1,17 do piso, eu vou deixar ela a 1,77. E o topo lá em cima foi o que sobrou, 28 centímetros, é essa altura que restou aqui então. Aqui a gente tem então 28. Ok, então eu já ajustei aqui as alturas da base, do meio e do topo, do piso até essa prateleira aqui, que é o que eu chamei de base, tem 77 centímetros. Do piso até aqui em cima, na prateleira do topo, tem 1,97 e 28 centímetros foi a altura que restou do topo dessa prateleira até aqui no topo interno do armário. Então agora que eu tenho definido essas divisões, eu vou fazer as subdivisões, começando aqui pela base. Ela já está dividida em dois, tem 2 espaços aqui, mas na verdade eu posso aumentar. Eu poderia deixar em 3, 4. Vou deixar aqui em 4, que a gente tem esses 4 nichos aqui para colocar gaveteiros, prateleiras. Aqui eu poderia criar divisões também na horizontal, 2 ou 3, por exemplo. Eu vou deixar sem nenhuma divisão por enquanto. E aqui ele já dá para mim também o dimensionamento desses nichos que eu criei aqui, 60 centímetros por 70 centímetros. Vamos aqui agora para o meio.
Eu já tenho aqui 3 divisões, eu vou deixar com 2, mas eu também poderia deixar 4, poderia deixar 3, como já estava, 2. Eu poderia, por exemplo, retirar esse cabideiro e criar prateleiras aqui, dividindo esse meio, dessa forma aqui. Mas eu vou deixar sem nenhum e vou deixar o cabideiro mesmo. Aqui a gente está vendo que eu tenho um cabideiro, eu consigo remover também o cabideiro. Eu posso deixar ele aqui também e eu consigo também configurar essa altura. Aqui eu tenho a cota dele a partir do piso, 1,75. 1,85. Vou deixar em 1,75,5. O raio dele eu também consigo ajustar aqui. Então eu tenho aqui a base e o meio configurado. E o topo eu vou deixar do jeito que está, não vou criar nenhuma subdivisão nele. E lembrando também, a qualquer momento, se eu quiser fazer uma alteração no comprimento desse armário, se ele na verdade tivesse 2,20 e fosse um pouco mais baixo, fosse um pouco mais alto, com 2,40 por exemplo, eu faço esse ajuste e isso já é atualizado aqui em tempo real. Então vou voltar aqui, estava com 2,5. E o que está faltando aqui também são as portas. Eu criei 2 modelos. Eu tenho a porta de giro. Ela já está com 4 divisões, poderiam ser, por exemplo, 3 ou 2. A espessura da porta também é editável, vou deixar aqui com 2 centímetros. Eu consigo fazer uma simulação também abrindo a porta desses armários. Eu sei que dessa forma que está aqui, faltaria uma estrutura interna aqui para sustentar essas portas aqui, para elas conseguirem ficar fixadas, mas esse ajuste a gente consegue fazer também no Rhinoceros. Bom, então a gente tem a porta de giro. E eu fiz também aqui uma porta de correr. E é possível também fazer uma simulação abrindo essas portas em um sentido ou invertendo o sentido delas também. Eu ocultei as portas para conseguir ver a parte interna, porque aqui embaixo eu vou posicionar alguns gaveteiros. Eu já tenho aqui o modelo das gavetas. Aqui eu tenho 3 gavetas por divisão, eu consigo aumentar esse número de gavetas para 4, 5, ou se fossem 2 gavetas também, eu vou deixar com 4. E aqui eu consigo fazer a simulação também abrindo essas gavetas. Ela tem tanto a frente quanto a parte interna também já modelada aqui. Eu vou puxar a gaveta um pouco mais para fora aqui, para conseguir ver a parte interna. Essa gaveta é toda editável. Aqui eu tenho a largura, eu vou deixar com 45. A profundidade eu vou deixar com 45 também. A altura eu vou deixar com 20, ficou demais, eu vou deixar com 15 mesmo. E ele já edita todas as gavetas de uma vez. Então aqui eu já coloquei as gavetas. A gente tem também o fundo desse armário. Tá, então agora que eu configurei a base, o meio, o topo e as subdivisões, eu acho que é isso que eu quero. Agora eu vou trazer esse modelo aqui para o Rhinoceros para fazer alguns ajustes. Então agora eu trouxe esse modelo do Grasshopper aqui para o Rhinoceros. Como eu falei, se eu quisesse ter as portas de giro, eu precisaria de uma estrutura central. Eu poderia só copiar essa lateral aqui, trazer ela para cá, dar um split, já criar essa subdivisão aqui e apagar essa parte interna também. Ou se, por exemplo, nessas laterais aqui eu não quisesse gavetas, na verdade eu quero prateleiras aqui, é só apagar essas gavetas. Eu vou usar o comando box para criar essas prateleiras aqui. E é só aplicar o mesmo material nelas. Depois eu posso copiar. Então, está quase pronto aqui já o guarda-roupa. A gente já trouxe ele aqui para o Rhinoceros. Se quiser fazer algum ajuste, a gente consegue fazer alguma correção, algum ajuste de altura ou largura aqui. E eu já criei aqui também uma prancha, já veio direto para cá. Se eu quiser começar já a cotar esse desenho, eu já tenho aqui os pontos de referência. Eu já posso começar a puxar essas cotas aqui e complementar com alguns textos também. Eu posso complementar com carimbo, trazer outras informações, linhas de chamada, cotas mais específicas também, detalhamentos, enfim.
E um outro recurso muito interessante que a gente tem aqui no Grasshopper é de conseguir gerar automaticamente os planos de corte de cada peça dessa que a gente tem aqui no guarda-roupa. E aí, na verdade, vai do fluxo de trabalho que você tiver no seu escritório. Se você preferir fazer direto ali no Acero, fica um processo mais manual, mas dá certo também. Ou se quiser também automatizar o processo, fazer tudo no Grasshopper para que todas essas peças sejam redimensionadas conforme você vai modelando, também é possível fazer. Bom, então é isso. Com esse algoritmo a gente consegue criar um armário, um guarda-roupa, em que a gente consegue editar a base, o meio e o topo, essas alturas, criar subdivisões, tanto na vertical quanto na horizontal, para criar nichos, prateleiras, gaveteiros. Consegue colocar um cabideiro e é um armário completamente paramétrico. A gente consegue editar em tempo real aqui o comprimento, a altura, a profundidade dessas peças que compõem esse guarda-roupa. Consegue gerar os planos de corte para mandar para a marcenaria, gerar uma prancha já automatizada em que todas as alterações já vão sendo feitas em tempo real. E também definir o tipo de porta, se vai ser uma porta de correr ou se vai ser uma porta de giro também. E também simular a abertura dessas portas. E se você gostou e quer incorporar o design paramétrico em algum projeto seu, ou acha que um fluxo de trabalho como esse ia cair bem para você ou para o seu escritório, entre em contato comigo. Vamos conversar e criar um workflow que faça sentido para você.